Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui de volta, né? Fiquei uns dias sem gravar para vocês, mas hoje eu trouxe um tema para nós pensarmos. Até porque nós estamos vivendo tantas situações diferentes, né, daquelas que nós estávamos acostumados. Já se vai aí 1 ano e meio de mudanças comportamentais, ou não, né? Tem pessoas que ainda continuam no processo de que está tudo bem, não está acontecendo nada. E aí veio o conceito do negacionismo, né? E aí nós vamos incorporando uma série de palavras novas, de mudanças de atitudes, de comportamentos, mudanças de como nós olhamos para nós mesmos e para os outros. E nesse caminhar, nessa mudança brusca que nós tivemos, muitas vezes nós nos travamos, né? Vou usar uma palavra bem bucólica e antiga, né? Empacamos literalmente porque nós não sabemos o que fazer. E no meio dessas mudanças, eu tenho percebido um crescente sentimento de culpa, principalmente no que se refere aos lutos. Nós nunca vivemos tantos lutos, né? Que seja de parentes muito próximos, de amigos muito queridos, muito próximos, e por que não dizer de uma humanidade inteira? Se nós considerarmos aí o cunho religioso, né? Somos todos irmãos de uma família universal. Eu penso que essa religiosidade está sendo despertada em muitos de nós, em muitas outras pessoas que às vezes não estavam muito ligados nisso, porque uma coisa é religião, é seita, e uma outra muito profunda de convivência, de respeito, de amor universal é a religiosidade que nós trazemos dentro de nós. Cada um de nós temos isso, né? O amor pelo próximo, o respeito pelo próximo, a preocupação, a afeição. Eu estava lendo na Veja, né, dessa semana, o quanto houve mudança no que diz respeito a doações. Os Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma diferença com relação a nós, brasileiros, porque lá eles têm incentivos para doar, inclusive incentivos de abatimento do imposto de renda, né? E parece que agora nós estamos despertando para isso. Nós sempre fomos um povo muito afetuoso, de coração aberto, né? Mas a pandemia trouxe muito isso, porque hoje, em cada 6 famílias, em cada 10 famílias, 6 estão sem alimentação, sem moradia, sem medicação, porque a nossa economia passa por um processo muito grande de transformação em função do desemprego, do fechamento de comércio. Então, nós estamos passando por uma situação onde nós precisamos realmente nos rever e buscar o nosso autoconhecimento de uma forma mais clara. Se nós não nos conhecermos, fica muito mais difícil nós transitarmos pela vida. E hoje eu pensei em conversar um pouquinho, né, sobre culpa e responsabilidade. É um tema que, inclusive, eu como psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde, eu estou hoje trabalhando na Gerência de Saúde e Segurança do Trabalho, dos trabalhadores da SMS, daqui de Goiânia. E a gente tem tentado trabalhar muito isso, né, a responsabilização dos meus atos enquanto atendendo o cidadão que chega até nós com alguma queixa, e o quanto nós lidamos com os nossos sentimentos quando estamos possíveis de sermos positivados e levar isso para casa, ou se já fomos positivados e levamos para casa e os nossos familiares também acabam se positivando. Eu atendi na semana passada uma servidora
que ela se positivou em casa, não no trabalho, por uma filha, né, que acabou se positivando, não teve sintomas que chamassem atenção para o isolamento e acabou positivando toda a família. E aí a gente começa a pensar, é responsabilidade ou é culpa? É culpa ou é responsabilidade? E no meio dessa transformação que nós estamos passando, né, nesses últimos 18 meses, nós estamos nos preocupando ou estamos deixando, como diz o humorista, por conta de Deus. Deus toma conta, né? Mas nós somos da saúde. E como é que está a nossa saúde? Como é que nós estamos indo para as salas de vacinação, para as frentes de vacinação que todas as semanas são, a semana toda, são as testagens populacional aberta a toda a sociedade. E aí a gente temos os que trabalham demais e temos os que trabalham de menos, com medo de ser contaminados e se afastam. E no meio disso tudo nós vamos desenvolvendo sentimentos bastante interessantes, que nós temos que parar e pensar como é que nós estamos agindo e a nossa ação, como é que ela está retornando para o nosso interno. Como é que eu estou hoje? Eu estou feliz porque eu estou atendendo alguém ou eu estou com muita raiva porque as pessoas não param de positivar? Então essa mistura de sentimentos vai fazendo com que tem hora que nós sintamos culpa, porque ficou com raiva daquela criatura que chega na unidade de saúde sem máscara, uma máscara pelo queixo, ou que nós vamos no supermercado ou algum comércio e as pessoas carregam a máscara tão somente para entrar no estabelecimento, para que ele não pague multa. Então nós estamos ainda no meio de uma transformação e o que é 1 ano e meio, em 40, 50 anos, 60, para que as pessoas se transformem. Esses dias eu ouvi numa sala, uma sala virtual, onde um colega disse assim, as crianças têm mais consciência em usar máscara do que nós mais velhos. Por quê? Porque elas estão aprendendo exatamente agora, no meio do processo de aprendizado. E nós já viemos de uma história onde não precisava isso, onde nós mal lavávamos as mãos quando chegasse em casa, ou não tínhamos a preocupação em lavar as mãos antes de pegar na maçaneta de uma porta de um centro cirúrgico ou de uma saída de uma sala de reanimação para transportarmos para outro ambiente na unidade. Então tudo isso foi fazendo com que a gente fôssemos, como se nós fôssemos mudando os nossos comportamentos e os nossos caminhos. Então qual a diferença entre culpa e responsabilidade? Lembrando aqui que culpa é um conceito e uma vivência que nós trazemos desde sempre. Porque a nossa educação cultural é muito um sentimento de culpa. Com certeza entre nós, e pessoas que vão ouvir depois essa exposição, são os irmãos mais velhos da família. Quantas vezes nós não fomos colocados como culpados de uma situação enquanto éramos crianças, porque nós éramos responsáveis pelos irmãos menores. A faixa etária aí da minha faixa de idade vai lembrar disso, porque nós sempre carregamos a responsabilidade de que o irmão mais velho ou era culpado por alguma coisa que aconteceu ou responsável pelos irmãos menores. E muitas vezes nós não tínhamos essa estrutura. Então a diferença que nós precisamos entender entre culpa é um sentimento que aparece geralmente quando avaliamos e reprovamos as nossas ações. E aí a gente fica se mortificando, remoendo e patinando. O que é o remoer? Se nós lembrarmos lá da vaquinha lá no pasto, ela vai engolindo, 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 ela para, um dos seus estômagos retorna o alimento e ela vai remoer. E ali são horas para isso. Só que conosco é diferente.
às vezes não são horas, na grande maioria das vezes são anos, nós remoendo algum sentimento que na nossa concepção ou percepção, ou porque alguém disse para nós que nós somos culpados, nós vamos remover isso. A culpa ela está ligada à violação dos nossos valores, crenças e moral. Por isso ela é cultural. Crença, né? Então nós acreditamos que erramos e somos culpados, e aí nós vamos no processo de sempre sentir culpado por alguma coisa. A culpa ela é como uma ferida que não sara. Sabe aquela casquinha que a gente vai lá e arranca? Aí começa a fazer outra casquinha, de repente acontece uma outra coisa, nós vamos lá e arrancamos a casquinha. E esse processo ele vai continuando anos. 30, 40, 50, até que a gente comece a se perceber, que seja num processo psicoterapêutico, num processo de autoconhecimento positivo, para que a gente se dê conta disso. Então ela fica ali nos lembrando dos nossos erros. E muitas vezes esse sentimento de culpa faz com que a gente não dê um passo à frente na conquista de novas concepções, de ser uma pessoa diferente, de ser uma pessoa que busca um crescimento pessoal e de satisfação, porque eu já errei, então eu não vou fazer mais nada, porque senão eu vou errar de novo, eu vou estragar de novo. E aí vem a autopunição. Então esse eu não vou fazer mais, porque senão eu vou errar de novo, eu estou me punindo como se eu fosse uma pessoa que não merecesse seguir adiante com uma positividade nos meus fazeres, nas minhas atividades, no jeito de ser diferente. E aí eu começo essa autossabotagem. Eu não sou capaz porque eu vou errar, eu não vou fazer de novo porque eu já errei, eu não quero mais saber de mais nada novo. Só que aí a gente tem uma vida física, que ela vai continuar independente desses sentimentos emocionais que nós vamos criando em função de uma dor. Que dor e sentimentos são coisas diferentes, mas isso é uma outra conversa. Responsabilidade. Implica em assumir os erros e aprender com a situação e reparação, mesmo que mínima, aos danos cometidos. Sair do movimento de minha culpa, minha máxima culpa. Essa frase é antiquíssima, né? Ela vem inclusive do latim. E aí, como é que a gente faz essa diferença? Porque muitas vezes a autorresponsabilização é uma coisa muito difícil. Então é muito mais fácil, embora doentio, de que eu continue numa culpa, um sentimento de me sentir culpado, do que dizer, olha, realmente eu errei e vou consertar da agora para frente. Porque quando eu assumo a responsabilidade de um erro e dizer que eu vou consertar, culturalmente, uma crença vai nos alimentando ao longo da vida de que assumir a responsabilidade é humilhante. Mas ser o coitadinho porque se sentiu culpado e espera que o outro te desculpe ou te perdoe, é mais fácil. Sabe por que acontece isso ainda? Porque nós somos seres egoístas e orgulhosos, que são dois sentimentos, são duas características que nós carregamos ao longo da vida, brigando com elas para sermos diferentes, e nem sempre a gente consegue. Então, falando bem dentro da psicoterapia, né, no processo psicoterapêutico de autodesenvolvimento, de autodescobrimento, de autoconhecimento,
Eu preciso sair do pedestal de coitadinho, de sempre se sentir culpado e ficar esperando que o outro me perdoe, que o outro aceite e que eu errei e que, poxa, por que ele não me desculpa porque eu já estou sofrendo? Do que dizer, olha, realmente foi mal, eu errei, mas da agora para frente eu vou prestar atenção e vou fazer diferente, acertadamente. Porque quando eu me inteiro da situação e percebo que realmente houve um erro e que eu vou reparar, não aquele erro, mas de uma outra próxima oportunidade que eu tiver frente a uma situação que vai me trazer a lembrança do aprendizado, a memória do aprendizado que eu já tive, eu começo a me sentir melhor. Eu saio da postura de fechamento para uma postura de crescimento, inclusive fisicamente. Porque eu ficar no processo de culpa e pedir perdão o tempo todo, tá, eu pedi perdão, recebi o perdão, mas eu vou sair dessa posição. Porque da próxima vez que surgir uma situação que eu posso pensar que eu vou errar, eu paro. Por isso que tem aquela coisa, né? Ah, falei sem pensar. Não, a gente não fala nada sem pensar. Porque para eu expressar a fala, passou pelo pensamento. Pode até haver aí uma implicação neurológica de desconexão entre a fala e o pensamento, mas os dois existem. Que aí já é um processo neurológico, já é uma outra avaliação, mas sempre que nós agimos, nos comportamos, ele passou por um pensamento, ele passou por um sentimento e ambos estão ali caminhando juntos. Muitas vezes, quando estamos falando de uma patologia, eu posso naquele momento não ter consciência do que me levou a agir daquela maneira. Mas isso está lá no meu inconsciente e existe uma memória para isso. Então, quando nós estamos no meio de uma pandemia, né, e que cada momento nós temos informações, e nós já falamos disso aqui, né, de buscarmos informações técnicas coerentes, nós precisamos perceber que nós temos sentimentos sim, nós temos expressões sim, e a responsabilidade é eu manifestar esses sentimentos, esses comportamentos, de acordo com as minhas possibilidades de que se eu errar, eu vou conseguir lá na frente apresentar um aprendizado com essa situação. Porque senão nós ficamos num movimento de patinação, de ruminação, e isso não nos acrescenta crescimento pessoal e profissional. E nesse momento nós estamos muito mais falando do pessoal, porque eu só vou conseguir ser um bom profissional se eu estiver bem pessoalmente. Se eu tiver como indivíduo o mínimo de equilíbrio e o mínimo de ideal nas minhas ações. Então a gente precisa lembrar que errar, nós vamos errar. Primeiro porque nós estamos em um movimento muito constante das coisas. Exemplo disso são paternidade e maternidade. O bebê não vem com um manual de instrução. Até porque ele não é um eletroeletrônico, que se não funcionar, nós vamos levar lá no técnico para ele ver se as peças estão no lugar, se os fios estão ligados corretamente, né? Nós, seres humanos, não temos um manual. Nós precisamos nos olhar constantemente para ver o que mudou. O que mudou externamente e me trouxe alguma possibilidade de mudança interna, ou o que mudou internamente em mim que vai responder no externo.
Não tem como nós atuarmos na vida sem oferecermos mudanças e sofrermos mudanças. Isso é praticamente impossível. Mesmo se eu me trancar num quarto de falar assim, eu não vou sair desse quarto hoje porque eu não quero interferir em nada e nem sofrer interferências, não é possível. Porque quando você se tranca no quarto, as pessoas que estão à sua volta já estão mobilizadas. Então, já tem aí a primeira mudança. Os mais preocupados já vão procurar uma ajuda, para te oferecer uma ajuda que seja médica, que seja alimentícia, que seja de um religioso, qualquer que seja a ajuda, alguém que está à sua volta vai atrás disso. E você internamente começa a sofrer transformações, por quê? Quando eu me fecho para o mundo externo, o meu mundo interno começa a sofrer transformações, por quê? Eu vou começar a me perguntar, ou deveria começar a se perguntar, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou assim? E o que eu quero alcançar com isso? Ou eu quero chamar atenção, ou eu não estou bem para a vida externa, ou eu quero fazer um jejum, alguma coisa, alguma resposta está ali em volta dessas perguntas. Então a gente precisa perceber isso. Mas e quando erramos? Qual foi o erro que nós cometemos? O que foi que eu cometi para que eu me sinta culpado? E se eu me sinto culpado, tá, então eu vou me responsabilizar. O que eu posso fazer para me tornar responsável por aquela situação, mas resolver e caminhar? A diferença entre culpa é que eu fico ruminando, repetindo o meu desejo de não ir para frente porque eu me senti culpado. E a responsabilidade, eu levanto a cabeça, respiro e penso, tá, eu errei, o que eu vou fazer para seguir adiante sem esse sentimento de corrosão? Porque é uma corrosão interna. Aí nós nos fechamos para novos relacionamentos, para novas situações, porque eu não quero mais errar. Mas não existe essa possibilidade. Não tem como nós não errarmos. Tem possibilidade de a gente aprender com o erro, mas nós vamos continuar, porque nós estamos numa convivência imensa. Nós temos família, nós temos ambiente de trabalho, tem gente na sala que tem 2, 3 trabalhos. Porque às vezes faz 40 horas no PSF durante o dia, mas tem plantão noturno. E de repente ainda pega o plantão em algum lugar em final de semana e feriados. Então nós convivemos num mundo altamente competitivo, concorrido, então não tem como nós não falharmos. Agora, não dá também para a gente falar, não, errar é humano, porque não, tem hora que não dá para usar isso e seguir adiante sem o menor sentimento de responsabilidade, ou pelo menos de remorso. O remorso também ele é um sentimento bom, sabe por quê? Porque ele é afeto. Porque se eu não sentir remorso por alguma situação que o outro esteja sofrendo absurdamente, algo não está bem comigo. Remorso é afeto, é amor, é carinho. E a gente precisa desse alto amor e amor para com o próximo. Imagina nós não estivermos trabalhando só por dinheiro, não tiver o mínimo de sentimento por aquela senhorinha que chega no posto de saúde. E que a gente sabe que ela é agredida pelos filhos, que ela é usurpada no seu rendimento de aposentadoria. Então são esses sentimentos que nos mantêm humanos, e como humanos nós vamos falhar, mas como humanos também nós vamos corrigir. Não ficar preso naquela falha e tentar corrigir aquela falha, e aí
o tempo está passando, a vida está passando e eu estou perdendo novas oportunidades de aprendizado. Mas o que eu posso fazer por outro lá na frente? Então, quando eu paro e faço essa conexão, né? Em que foi que eu falei? E se eu falei, o que eu posso fazer? Eu até coloquei essa como fazer o meu relacionamento dar certo, porque foi uma situação que eu vivenciei bem recente com uma colega. E aí, claro, né, indiquei outros profissionais para conversar com ela. Porque no processo de separação, e isso tem acontecido muito durante a pandemia, muitos. E são números bastante interessantes. Ao mesmo tempo que eu tenho um maior número de casamentos, eu tenho um maior número também de separação. É assim, né? O ser humano é esse ser rico em situações que nós não temos como prever. Mas nesse processo, às vezes, o relacionamento se desfaz e fica um dos cônjuges se martirizando, se matando aos pouquinhos o resto dos dias. Como se a culpa fosse somente de uma pessoa. Na verdade, a responsabilidade são dos dois. Isso num relacionamento, né, conjugal. Se nós vamos para um relacionamento de equipe de trabalho, tem gente que adoece e começa a apresentar atestados médicos de afastamento porque não consegue conviver com aquela equipe. Só que o adoecimento continua, a mão de obra daquela pessoa faz falta no grupo e aí não se resolve. E aí, num processo de adoecimento, outras situações vão acontecendo e vai acumulando mais ainda aquele sentimento de incompetência porque se falhou em alguma coisa. E aí o processo de se conhecer e de se reconhecer na vida é muito importante. Será que eu magoei alguém através das minhas atitudes? E tem gente que ainda vai dizer assim, eu sou assim mesmo. Sim, nós temos o direito de ser como somos, mas temos o dever de respeitar as pessoas às nossas voltas, nas nossas convivências, porque senão a gente não tem uma comunidade, uma sociedade saudável. Tomar ações autodestrutivas, como beber, comer, ou seja, tudo pelos extremos. Tem gente que começa a dieta e fala assim, nossa, a partir de hoje não como isso. Uma semana, 2 semanas, depois vai todo para o outro extremo de comer e beber tudo que não fez durante aquele tempo. Por que isso acontece? Porque não houve um processo de reeducação. E o processo de reeducação ele acontece todos os dias da nossa vida, todos os momentos. Vou trazer um exemplo bem pessoal. Ontem passei um dia tranquilo, super feliz, tranquilo, li, estudei, vi televisão, fiz um monte de coisa. À noite veio uma baita de uma contrariedade, 5 minutos, sensação de explosão. Respirei, peraí. Você já sabe como lidar com a situação. Para que você está em tempo de explodir? Aprendizado e autoconhecimento de que, além de ter um aprendizado, eu sei que eu não vou mudar aquela situação. Simples assim. Deitei, dormi, amanheci tranquila, bela e faceira. Por quê? Porque a gente precisa, só que isso são processos. São alguns anos de estudo, alguns anos de terapia, alguns anos de se perceber, alguns anos para entender que a situação é do outro e não é a sua. O que eu posso fazer naquela situação para me preservar e preservar o outro.
Então, todos os excessos, eles são a válvula que leva ao sentimento de culpa. E dentro dessa culpa, eu tenho que ver, tá, eu sou responsável por qual situação que me trouxe essa culpa. Se a situação é essa e eu não consigo sair desse processo sozinha, eu vou procurar uma ajuda de um profissional sério que me auxilie a perceber o que eu posso fazer. Um outro sentimento horrível, né, que a gente carrega por um bom tempo. Fazer algo que não deveria ter feito. E a gente fica, ai meu Deus, para que eu fiz isso? Ah, mas eu não podia ter feito isso. Ah, mas eu já sabia que não era assim. E aí se consome 24 horas do dia. Aí a alimentação está adequada. Aliás, inadequada. Sono inadequado. Inadequado, entenda-se, ou come demais ou come de menos, ou dorme demais ou dorme de menos. O que acontece com o nosso corpo? Ele começa a sofrer as consequências dessa inadequação de não dormir, ou dormir, de não comer ou comer. E aí, uma situação que nós poderíamos ter resolvido naquele momento, ou algum tempo depois, sem ficar remoendo, vai tomando uma proporção que a gente desconhece. E como é que isso se dá? Porque nós deixamos que essa situação que aconteceu agora traga as feridas do passado. Então, uma situação pequena que aconteceu agora, ela vai despertar em mim, se eu não percebo que ela tem que ser resolvida, vai despertar outras que eu não resolvi. E aí, uma situação pequenininha que eu tenho agora, ela se torna muito grande. Mas por processos inconscientes que eu deixei lá atrás, que não resolvi. E quem sabe esse momento da agora é exatamente o momento que eu tenho para resolver essa e todas as outras situações. Ah, Rosa, mas você está falando uma coisa muito simples. Não é simples. É complexo. Mas não é impossível. Até porque viver é complexo mesmo. Nós vivemos com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos governantes, com os nossos opositores. É complexo mesmo. Mas não é impossível da gente conseguir ir adiante e fazer esses questionamentos, essas reflexões. Você errou em alguma área importante da vida? É extremamente importante o peso que você está sentindo porque aconteceu isso. Ele é realmente muito importante? Porque às vezes não é. Às vezes ele tem uma importância que dá para resolver no estalo de dedos e bola para frente. Você errou com outra pessoa? Que tipo de erro foi? Esse erro, que responsabilidade que você tem e como é que você pode planejar para que não aconteça novamente? E ser humilde e não egoísta e não orgulhoso a ponto de realmente pedir desculpas e seguir adiante. O que é mais delicado, você errou consigo mesmo? Que tipos de erros que dá para ser conosco? Aí vem, né, aquela postura de bondade suprema. Ah, porque eu faço tudo para as outras pessoas e as pessoas não reconhecem. As pessoas pediram para você fazer tudo para elas. Esse é um erro consigo mesmo.
É perceber que você não é o suprassumo de uma situação ou da vida de alguém e se esvaziar a ponto de achar que o outro possa te preencher, porque não vai. Infelizmente, eu tenho que te dar essa notícia. O outro não vai preencher o vazio que você mesmo ocasionou. Ele não tem essa obrigação. E, aliás, ninguém vai preencher o nosso vazio porque ele também não sabe do que é que nós precisamos. Quem sabe do que precisamos para preencher o nosso vazio somos nós mesmos, cada um de nós. O outro ele pode ser um auxílio, ele pode ser alguém que vai me indicar um auxílio, alguém que vai sentar e ouvir as minhas misérias da vida, o meu choro, o meu reclamar. Mas ele não vai restituir o vazio que nós criamos dentro de nós. Ah, o meu filho foi embora e me deixou um imenso vazio. Primeiro, o seu filho é o seu filho. Estamos vivendo muita situação de lutos, muita situação de mortes, mas eu preciso entender que quem morreu era o outro. Eu não posso morrer junto. Eu tenho todo o direito do mundo de chorar, de ficar triste, de sentir falta, de sentir saudade, mas eu não posso morrer com ele. Eu não posso deixar que a minha essência de vida seja externa a mim. A minha essência de vida é minha. Eu preciso, mesmo na dor de que eu perdi alguém, que seja pela pandemia, que seja pelo infarto, por uma parada cardiorrespiratória, que seja por um AVC, mas eu preciso entender que eu continuo agindo e atuando na minha vida e na vida das pessoas que convivem comigo. Porque senão eu continuo errando comigo. E aí, mais uma fala desse erro consigo na situação de luto. Eu começo a me cobrar como se eu não tivesse feito o suficiente pela pessoa que partiu. Você fez o que poderia ser feito na capacidade e na habilidade que você tinha naquele momento. Deixar de fazer, achar, pensar e ter o sentimento que deixou de fazer algo que deveria ter feito, não sabemos, porque nós não sabemos o que o outro quer e que o outro precisa. Nós sabemos do que nós damos conta. Essa responsabilidade nós temos, de saber o que é que eu dou conta de fazer. Eu não posso salvar o outro, eu não posso melhorar a vida do outro, eu não posso satisfazer os desejos do outro, porque eu não sei o que ele precisa. Eu sei o que eu preciso. E isso é autoconhecimento, e isso é se empoderar sobre a própria vida. E é um processo constante, sabe por quê? Porque volta e meia acontece alguma coisa que nos deixa para baixo, que a gente tem uma autodepreciação, acha que não é capaz de fazer nada, mas é passageiro. Quando eu tenho isso construído, de que eu sou capaz, de que eu vou melhorar, de que eu vou fazer melhor, de que naquele erro eu não vou cometer mais, ou se eu cometer, eu vou saber caminhar, é menos difícil da gente viver bem conosco e com as outras pessoas. Então nós precisamos fazer uma reflexão sempre que nós acharmos que estamos sendo culpados por alguma coisa. Se eu percebo o tom da culpa, eu saio da culpa para a responsabilidade. E dentro da responsabilidade eu planejo o que dá para ser feito. Então, lidando com a responsabilidade. Primeiro passo, refletir e entender nossa responsabilidade dentro da situação. Ponto. O que é que eu tenho a ver com isso? Ah, tá, realmente não foi legal o que eu fiz. O que dá para fazer?
Tá. Se retratar e dali adiante mostrar primeiro para você e para quem você errou que é possível de fazer uma relação saudável. E para a gente fazer isso, a gente precisa realmente ter um conhecimento muito bom sobre a gente. Saber da nossa capacidade, saber que nós vamos pedir desculpas ou se retratar sem achar que nós somos os últimos o último ser, ou de que por eu fazer isso eu tenho que me rebaixar e ser subalterno à pessoa, ou de que eu sou superior àquela pessoa, então vou continuar inatingível. Então são sentimentos que a gente leva um tempo para entender. E mesmo entendendo, tem horas que a gente ainda dá um retrocesso, mas aí a gente sabe como seguir adiante. Porque quando a gente age com uma inteligência, quando a gente conhece as nossas emoções, esse processo é menos difícil. Ele não é impossível. Às vezes ele é difícil, mas ele não é impossível. Porque vai depender de quem é a pessoa, do que está envolvido nessa situação. Mas o que a gente tem que ter claro é que, independente dessas situações, nós continuamos a ser um ser humano e uma pessoa capaz de fazer o melhor para nós e para quem está à nossa volta. O melhor que a gente dá conta não é o melhor que o outro espera. Que é isso que é outro processo de culpa. É eu achar que eu não fiz o que o outro queria, mas nós não vamos fazer mesmo. Isso é impossível. Se a gente conseguir fazer para nós o que nós queremos, já está muito bom. Já está excelente. Porque tem hora que nem para nós não sabemos o que a gente quer. Né? Então, esse processo, a gente precisa de perceber o que é que nós damos conta de fazer. Isso é inteligência emocional. Isso é uma racionalidade afetiva. Eu preciso ser racional, mas eu não preciso ser seco, sem afeto. Mas para eu ser afetivo, emotivo, eu também não preciso perder a noção prática da situação. É ser afetuoso, mas ser racional. E ser racional sem ser duro e seco com as outras pessoas. E nesse momento, a saúde é que mais está recebendo esse bombardeio de frustração da comunidade. As nossas emoções estão em ebulição e muitas vezes nós nos frustramos porque nós achamos que não salvamos as pessoas. Mas não vamos salvar mesmo. Nós vamos ser o fio condutor de elementos e possibilidades de que ele se salve, ou da Covid, ou do suicídio, ou do adoecimento do transtorno, mas nós não vamos salvar. Geralmente, a gente fica muito frustrado quando a gente acha que precisamos estar bem para as outras pessoas. Primeiro precisa estar bem conosco. Isso não é egoísmo. Isso é autocuidado, autoamor. Em uma das salas virtuais que nós fazemos atendimento, a gente falou sobre o auto-perdão. E se desculpar e se responsabilizar é inclusive se auto-perdoar. Quando eu me perdoo, fica mais fácil eu perdoar o outro. Então, a responsabilidade é nos apoderar do problema conscientemente, parar de usar ferramentas autodepreciativas, porque, nossa, mas ele podia muito me desculpar, porque, nossa, ele não está vendo que eu já estou sofrendo tanto que eu errei. Não é o melhor caminho. O melhor caminho é aprender com os erros.
Mas esse aprender com os erros não é para ficar uma pessoa fria e distante das outras pessoas. Porque senão eu caio no outro extremo, que é diferente da culpa, de ficar remoendo, mas também eu não quero fazer mais nada para não ter que dar satisfação. Repensar em diminuir os danos e evitar repeti-los. Isso é uma cartilha diária. O tempo todo. O tempo todo nós vamos, buscando isso daí. E para a gente encerrar a nossa conversa aqui, eu vi essa frase, sentir com inteligência e pensar com emoção. Nossa, isso foi profundo e eu falei, eu não posso deixar de compartilhar essa reflexão. Porque a tendência nossa quando nós estamos emocionados é sair da razão totalmente. Aí nós caímos no sentimento de coitadismo que o outro precisa ter comigo. E aí eu vou sofrer porque o outro não vai ter essa coisa, coitadinho, coitadinho, coitadinho. Não, vamos sair do processo de coitadinho. Dá trabalho? Dá. Porque eu preciso olhar para mim e falar assim, peraí, você tem coisas, tem fortalezas internas que dá para sair daí. E Daniel Goleman, ele escreveu há muitos anos, E até hoje ele é muito pesquisado, porque foi o autor que trouxe para a gente, bem praticamente, o lidar com a nossa emoção. Que é a capacidade de criar motivações para si próprio e de persistir no objetivo apesar dos percalços. E olha que percalços é que não faltam na nossa vida, principalmente atualmente. A capacidade de controlar impulsos e saber aguardar pela satisfação de seus desejos. Cabe aqui lembrar que desejo é diferente de necessidade. Eu posso ter o desejo de trocar de carro todo ano, mas eu tenho uma necessidade imensa de pelo menos 2 refeições por dia. Também uma capacidade de se sentir em bom estado de espírito e de impedir que a ansiedade interfira na capacidade de raciocinar, de ser empático e autoconfiante. Coisa pouca que ele traz pra gente. Bem pouco. Só requer de nós autovigilância. Porque para a gente fazer tudo isso, nós temos que nos vigiar. Comportamentos, atitudes, sentimentos. Mas sempre despertando a capacidade que nós temos de fazer isso. É fácil? Não, mas não é impossível. Às vezes levamos 5, 6, 8 anos refletindo sobre alguma coisa, mas quando a gente desperta, é uma satisfação imensa. A gente se perceber dessa forma é gratificante. Desejo boa sorte a todos, paz, luz e muita sabedoria. Muito obrigada.